Olá, eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista contemporânea e esse é o meu canal, viu? Você gostou de tudo que já aconteceu nesse canal? Eu tô adorando, cada vez um assunto novo, cada vez uma história nova. Esse canal é pra gente trazer informação. Já que você tá aqui, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães. E claro, né? Eu não tô só aqui, eu tô no Instagram também. Vai lá, @preocupações de mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vem ouvir. O tema de hoje é muito importante, muito sensível e fundamental para que os pais consigam acessar um pouquinho mais o interior, o todo dos filhos. É falar sobre a depressão na adolescência. Gostou do tema? Muito bom. Vem ouvir, tenho certeza que você vai gostar. Sabe, gente, eu li um estudo muito legal falando sobre a depressão como um dos males do século. E realmente é. A depressão hoje tem atingido muitas pessoas. E na depressão, ela não atinge só o adulto. A criança e o adolescente também estão inseridos nesse contexto. Portanto, falar sobre depressão é muito importante. A gente consegue trazer informação, a gente consegue mostrar para esses pais que a depressão não é uma besteirinha, não é um estado de espírito, não é só uma tristeza, é algo maior e a gente precisa cuidar dessa depressão. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Silvia Lopes, especialista em depressão na adolescência. Olá, Silvia, é um prazer ter você aqui. Gostei muito, fiquei muito feliz por você ter aceitado, né, contar para essas mães, para esses pais, o que é essa depressão. Eu acho que é fundamental que a gente traga informações com conteúdo, informações boas, informações seguras. Muito obrigada por ter aceitado. Você não quer se apresentar? Se apresenta, fale de você um pouquinho para nós. Eu sou a Silvia, sou psicóloga, já formada há 17 anos, trabalho dentro da análise do comportamento e estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência com adolescentes, com depressão. Muito bom. Eu acho que para a gente começar essa conversa, Silvia, vamos começar do básico, né? Porque fala-se tanto de depressão, o que é depressão? Vamos explicar o que é a depressão? Como é que ela surge? Por que é que as pessoas entram no estado depressivo? Existe um transtorno ou a gente apenas fala da depressão livremente? Temos os dois pontos, né? A Aham. gente tem esse ponto de ter um quadro depressivo que não é caracterizado né, como um transtorno depressivo, e a gente tem o transtorno depressivo também, né? Que é considerado uma doença que acomete desde crianças, né, até adultos, idosos aí, hoje com foco, né, na adolescência. Né? Então, é um estado onde predominantemente a pessoa fica mais triste, deixa de fazer aquelas atividades rotineiras que ela fazia. Mas no adolescente, às vezes esses comportamentos são um pouquinho diferentes, né, do que no adulto, né? Geralmente um adulto pede muito mais deixa muito mais de fazer as coisas rotineiras do que o adolescente. Mas o adolescente apresenta, às vezes, quadros de irritabilidade, às vezes os pais acham que eles estão mais sem educação, fazendo birras, e às vezes não é isso, né? Às vezes pode também estar dentro de um quadro de depressão na adolescência. E é engraçado, né, Silvia, que nem o próprio adolescente consegue identificar quais são esses sentimentos. Então, às vezes, pais, às vezes, mães, a gente exige dessa criança ou desse adolescente que ele tenha uma mudança do comportamento, mas por que você está assim, né? São essas perguntas, eu não entendo o que está acontecendo. Eu posso garantir,
o adolescente também não. Quando ele está né? Sim. Quando ele está num quadro depressivo, nem ele entende. Então, eles acabam mascarando muito os sintomas, Sim. porque eles não Eles conseguem não conseguem entender. entender. Então, e ficam naquela variação de humor mesmo. Então, aquilo que você está achando que é birra é uma variação de humor, tentando até uma autorregulação para poder Sim. mostrar algo diferente daquilo que está acontecendo com ele, não é? Então, esse isolamento, muitas vezes, e a gente acaba confundindo se é uma rebeldia típica, Da adolescência, né? não é? Ou Ou se se é é um transtorno ou um quadro depressivo, né? Exatamente, exatamente. Aí eu fico pensando o quanto é importante o diagnóstico, né? Porque quando você começa com esse diagnóstico precoce, você já começa a identificar e criar um plano de ação, não é? A gente já Sim. começa a buscar formas de compreender o porquê daquela situação, daquele comportamento e tentar mudar esse comportamento, não é? É isso mesmo, né? Então, é importante a gente estar atento aos sintomas, né? Que é a tristeza, o cansaço constante, problemas de memória e concentração, alterações de humor, choro frequente, E né? esse choro, às vezes, tão do Tão nada, do né? nada, né? Acontece Choro do alguma nada. coisa mínima e leva o adolescente a chorar e os pais falam, nossa, mas não aconteceu nada de tão relevante assim, né? Mas é nada que a gente esteja conseguindo, né, visualizar, né? Às vezes, para o adolescente, era a gota d'água daquele dia, né? Daquilo que aconteceu. Né? Então, também a falta de interesse ou prazer das atividades que fazia, como também acontece no adulto, né? Diminuição do apetite, ou de repente aquele adolescente engorda do nada, né? Então, também começa a comer exageradamente, né? E também insônia, né? Muitos adolescentes podem também começar a não conseguir dormir bem durante a noite, por conta de apresentar esses sintomas depressivos. E quanto antes a gente observar, né, o que de fato está acontecendo, melhor, né? Porque inicialmente a depressão ela acontece como um quadro depressivo, né? Que pode ser tratado, né? Quanto mais precocemente, melhor, para que não evolua, né? Geralmente, quando não tratado, né, cerca de 2 a 5 anos, pode-se, de novo, a pessoa apresentar, né, o adolescente ou a criança apresentar um quadro depressivo e aí já ser caracterizado como um transtorno. Exato, Né? Então, exato. a atenção para isso e trabalhar precocemente o autoconhecimento, o entendimento dos sentimentos, uma autorregulação mais ajustada, né, vai auxiliar o filho a ter uma vida mais saudável. Mais né? saudável. E interessante que esse processo, essa forma de ensinar o adolescente a ter uma vida mais saudável agora, faz com que ele se torne também um adulto saudável, né? Sim. E essa é a grande. Antes um pouquinho de começar o podcast, eu estava conversando com a Silvia e ela trouxe. Eu adoro quando as pessoas falam assim: olha, se você tem uma diabetes, você toma remédio para diabetes. Você cuida dela. Se você tem uma doença, você cuida da doença. Por que é que as pessoas não conseguem entender a depressão como uma doença? É uma grande questão, né? E que leva, né, geralmente como é frescura, né? Essa criança, esse adolescente está com frescura, né? Hoje em dia a gente usa muito o termo mimimi, né? Né, um adolescente muito mimimi, é um adolescente Nutella, né? E vai, né, criando alguns estereótipos, né? Fazendo bullying com o adolescente e, na verdade, ele está sofrendo, né? A gente fala assim, ninguém escolhe, né, ficar depressivo, né? Então, se é uma depressão de fato, né, precisa ser tratada com psicoterapia para um autoconhecimento e entendimento desses sentimentos e medicamentoso,
né? E digo ainda mais, a atividade física Fundamental. fundamental. Gente, como é fundamental a Né? atividade O adolescente física. precisa suar, né? Esses dias eu estava fazendo um trabalho que eu comentei com você, né, sobre sedentarismo, e Aham. nas pesquisas atuais mostram que 80% dos adolescentes são sedentários, né? E é uma fase onde deveria se ter uma vida ativa muito grande. Né? Então, o quanto também a atividade física vai auxiliar positivamente no tratamento, né, da depressão ou num quadro depressivo. Você sabe que quando a gente fala em atividade física, a gente fala não só para o adolescente, né? A Ah, atividade não. física ela vai ser fundamental depois, inclusive para todo o processo do envelhecimento. Sim, Né? Do envelhecimento. Então, hoje a gente percebe que a atividade física, quando ela é elaborada desde o início, Alzheimer, posteriores, sim. demência, né? Tudo isso Também acaba tem. sendo e está relacionado também ao processo de depressão, né? Porque esses momentos vão Sim, estar relacionados à depressão posteriores durante a vida adulta. E sim, isso é uma coisa legal da gente falar quando as intervenções são precoces também, quando essa intervenção vem no momento certo, não é? Porque assim, ó, você acha que, e você acha não, é real, né? Que quando a gente tem o atraso do diagnóstico, a gente tem uma perda grande do início desse tratamento. Então, como é que os pais conseguem diferenciar, já que a gente está falando, né? Depressão, quadro depressivo, uhum, transtorno depressivo e tristeza. Como é que os pais conseguem identificar quando cada um desses fatores está de fato agindo e mudando o comportamento? né? O primeiro ponto é, né, os pais, desde pequeno, desenvolverem um diálogo saudável com o filho, né, para poder identificar através também de conversas, né? Se eu vejo meu filho triste, né, sentar, conversar, tentar buscar e ver se ele identifica o que faz ele ficar triste, né? Por exemplo, ai, mãe, é porque hoje eu briguei com a minha amiga e aí eu tô chateada porque ela fez isso, né? Ou semana passada aconteceu esse fato e eu fiquei chateado com o que aconteceu, ou eu vi alguma coisa. O saber identificar essa tristeza é um ponto-chave, porque geralmente, às vezes, num quadro depressivo, é uma tristeza que não é tão facilmente identificada, Identificável, né? Então acaba que quando você pergunta, mas o que que você tá, né? Por que que você tá triste? Por que que você não quer sair com seus amigos? Né? O que que tá acontecendo? O adolescente muitas vezes fala, não sei, não tô afim. O Né? não sei é a frase mais dita pelo adolescente quando Sim, entra num quadro depressivo. sim. E não saber identificar isso já é um alerta para os pais de que não, então ele precisa aprender a identificar o que está lhe causando isso, né? E isso acompanhado, às vezes, né, de cair as notas na escola, uma falta de interesse nos estudos, não querer fazer as coisas que faziam antes com os amigos, é o ponto-chave, né? E um transtorno depressivo, a gente fala quando já se teve mais de um quadro depressivo, Tá. né? Com um quadro apenas, a gente fala, né? Com uma vez apenas, é um quadro depressivo. Mas, às vezes, se a gente não sabe identificar, às vezes já é um transtorno depressivo que não foi identificado o primeiro Primeiro, quadro, exato. né? Porque muitas vezes chega no consultório, as pessoas falam, mas desde pequeno sempre foi muito melancólico, chora para tudo, é muito sensível. Então o cachorrinho estava ali na rua abandonado, quer parar para pegar o cachorrinho e levar para casa, né? Então os pais veem isso como uma empatia, mas às vezes é um sofrimento, né, de uma coisa que às vezes não envolve ele, mas é aquele, né, que a gente fala, aquela criança ou aquele adolescente mais esponjinha, né? Ele Que vai começa absorvendo. absorvendo as coisas que acontecem com ele, mas também com o que acontece com outros, às vezes não consegue separar os seus próprios sentimentos, as coisas que acontecem com o outro. Então é importantíssimo
né? Os pais conseguirem desde sempre ter essa comunicação mais assertiva e mais de próxima, né, com os filhos para identificar essas diferenças. E evitar essas falas, sabe? Sim, Evitar essas falas que são agressivas. Para com isso. Para com essa frescura. Você não precisa ficar isso. Tá triste com o quê? Você tem tudo, tudo. mas não tem. Você pode Sim, ter tudo. E mesmo adultos, né? A gente consegue identificar mesmo aquele adulto que não está saudável quando ele pensa ter a maturidade, sim, mas não tem, pensa ter a maturidade para o trabalho, pensa, né, tem a maturidade para uma série de coisas relacionadas à vida, mas não tem a maturidade emocional. Então, a gente tem sempre que olhar para aquela infância, né? sim, Tem que sempre, como é que se constituiu, como é que foi permitido ao adulto falar dos seus sentimentos? O que foi oferecido a ele, não é? Porque é um reflexo mesmo. Se você nunca teve a oportunidade de falar o que você sente, quando você tem a dor, quando você tem o sofrimento, quando você está triste, fica difícil para você identificar esses sentimentos e, sim. posteriormente, identificar no outro. Aí a gente fala sobre empatia, né? Sim, né? E que a gente fala, né? Muitas vezes eles se sentem não ouvidos, né? Então, mas para que que eu vou falar isso se ninguém me escuta, né? Ou fala que é frescura, né? Esses dias chegou um adolescente que a mãe falou, ele quis vir fazer terapia, porque e aí ele falou, pode deixar que eu conto. Né? Então ele queria falar, não, porque é uma chantagem só lá na minha casa. Se eu não faço isso, Exato. não faço aquilo, né? E aí eu quero entender onde que eu estou certo, aonde que eu estou errado. Gente, que maturidade linda do menino. Sim, Perfeito isso. né? E aí a mãe falou: é verdade, muitas vezes a gente quer que ele faça as coisas e a gente não respeita o momento, né? Então não é porque, né, tá triste, não pode ficar triste. A gente pode ficar Nossa, triste, e a gente pode né? ter tristeza, a gente pode ter raiva, a gente pode ter qualquer tipo de sofrimento, faz Sim, parte da nossa humanidade. E é interessante a gente pensar que sim, a gente pode ter raiva, sabendo o momento certo de ter a raiva com a pessoa certa, né? sim. Na intensidade certa. E porque é um sentimento que a gente não tem controle, Não tem né? controle, É uma emoção como nenhum, que, né? né, nenhum A gente não sentimento, controla sentimento nenhuma nenhum, imagina. emoção, Então, né? Então a gente vai sentir mesmo raiva, né? Eu só brinco com os pacientes, a gente pode sentir raiva, a gente só não pode agredir o outro, nem né? Nem verbalmente, nem verbalmente, de fisicamente. nenhuma forma. E mesmo a tristeza. Puxa, ai, Sim, divertidamente é muito legal a gente ver, porque é nossa, um desenho que traz ali todos esses sentimentos e mostra mesmo. Isso constitui a nossa humanidade, né? sim. O sentir é tão importante. Sim, e o sentir, né, e aprendendo, né, aprendendo a entender o que é cada sentimento, né, porque embora é uma emoção, né, que a gente não tem controle no sentir, mas o como a gente aprende o que é cada emoção é muito importante, Sem né, então dúvida. nomear corretamente, respeitar, dizer que, ok, você pode sentir isso, né, deixar esperar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, isso é comportamento de criança, mas é entender que o processo, né, neurológico ainda não está formado também no adolescente, Nossa, né? E essa parte de entender as emoções vai muito além, né, disso, né? exato. De, não, ele precisa entender, ele já é grande, Não, ele né? não é Não, ainda. não Ele é. pode ter uma altura enorme, ele pode ter 1,90 m, mas quantos anos ele tem? Ah, tem 16. Puxa, Ainda não está com o não cérebro tá, não formado. tá. Você vai ter que esperar mais um pouquinho para chamar ele de grande. Sim, né? Então, isso é muito importante os pais identificarem, né? E escutarem, e entender, porque assim como eles também, né? A gente fala, nós como pais já passamos por Opa, isso, né? E ainda mais que é uma fase que os hormônios também colaboram muito, né? Para essa regulação das emoções,
né? E a convivência, né, com os amigos, hoje em dia, né, o acesso à informação, É a muito. tudo. Eu estava lendo, aliás, esse aqui, gente. Eu estou lendo esse Ah, é livro aqui. ótimo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é muito legal. Chama Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, Augusto Cury. Eu estava lendo esse livro essa semana e a frase que veio, assim, que ficou latente na minha cabeça foi ah, o nosso mundo voltado ao consumo, voltado à informação rápida, voltado a respostas rápidas, voltado a toda essa velocidade, está tirando um grande bem nosso, que é a Sim, possibilidade de pensar, de refletir, de dar nome às nossas emoções. sim, E eu vejo isso muito porque e eu acho que grande parte das mães passa por isso. Tem que ir para a escola, tem que se arrumar rápido, tem que terminar as coisas rápido, tem que acabar de comer rápido. Então fica, vamos logo, faz, vai, anda, pega. Ai, tá atrasado, eu também. Entra no carro. E fica aquela sim, velocidade. E nesse caminhar, a criança esquece alguma coisa, o adolescente esquece alguma coisa. Qual é a sim. fala dos pais? É sempre assim. Você está sempre esquecendo tudo, como se toda Só essa. faz isso Você só faz isso, você e não faz ainda mais nada e você esquece. é capaz de esquecer o caderno, ou qualquer coisa. Agora, ninguém para pensar no quanto essa velocidade, nessa imposição, né, de ações constantes, fazem com que realmente a gente perca a possibilidade de pensar, refletir sobre emoções, refletir sobre as nossas ações. E a gente vai Sim, entrando num outro processo aqui, né? Num outro caminhar. sim, porque é E tudo muito rápido, muito né? rápido, muito rápido. E daí a gente volta àquela ideia do é tão rápido que você não consegue nem identificar os seus sentimentos. Então, e isso eu tenho escutado bastante também no consultório. Mas o que está acontecendo? Eu não sei. E que tal se você conversasse com o fulano, com a fulana, com a mãe, com o pai, enfim, que tal se você conversasse? Não vai mudar nada. Não adianta nada. Não sei nem como começar, não sei nem o que dizer, nunca ninguém me ouve. São frases Sim. recorrentes. De que não há uma escuta, né? Um acolhimento daquele sentimento, mesmo porque hoje o que a gente vê, falta tempo, né? Não é que falta tempo, né? É que a gente não encontra esse tempo para conversar, para sentar, para perguntar como foi o dia. É sempre essa loucura, né? Acorda, já vai correndo, né? E esse lugar de escuta, de acolhimento, de troca, cada vez mais vai se perdendo, principalmente, né? Um tá assistindo, né, uma série, o outro tá jogando no computador, o outro tá mexendo no celular, né? Não se tem mais as reuniões onde às vezes tem esse tipo de escuta, esse tipo de conversa, de querer saber como é que foi o dia, como é que foi a semana, como é que estão as amizades, o que vem acontecendo, né? É uma correria e um encadear, né? Hoje a gente fala assim, hoje o adolescente, a criança não pode ter tempo de não fazer nada, né? Todo o tempo tem que ser ocupado. Então vai na aula de inglês, vai na aula disso, vai na aula daquilo e o tempo do ócio, né? É, Às vezes até para refletir sobre, né, os seus sentimentos, sobre o que ele acha que é importante. Esses dias teve a fala de um paciente que ele falou assim: tia, eu tô tão cansado, mas tão cansado que eu não tenho tempo de fazer nada. Eu falei, tá. Eu falei, como assim, tempo de fazer nada do que eu quero fazer, né? Porque ele fazia 4 esportes, né? Todos mais de uma vez na semana, aula de inglês, a escola, né? Ele falou assim, eu tô cansado, eu não tenho tempo para eu fazer as minhas coisas, né? Então, o quanto que, né, às vezes a gente acha que está fazendo um bem para o nosso filho, né, colocar em N atividades, mas às vezes a gente não está fazendo bem, né? Às vezes a gente nem perguntou se ele está gostando ou se ele queria fazer aquilo, é né? interessante assim essa ideia, né? Você tem tudo.
E a resposta pode ser: eu não tenho o direito de não ter. Sim. Porque isso que é importante. Você ter tudo é muito bom, você ter a possibilidade de ter muitas coisas. Mas você ter a possibilidade de não ter. Então, não ter que ir, muitas vezes, poder ficar e refletir sobre o seu dia, não ter que ter todos os desejos, né, realizados. Você poder ter, sim, uma frustração aqui ou ali, ter o direito de sentir o que é a frustração, né? Sim. E que eu acho que isso tudo é Importantíssimo. importante. E assim, não é- a gente fala, mas dá a impressão que a gente está culpando os pais, né? Não, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Não é. Não. A gente acabou entrando num ritmo de vida, num ritmo de exigência, que fez da gente pessoas que também têm que ter a Sim. vida constantemente ocupada. Mas você sabe, Silvia, que é legal a gente pensar que o tempo com a família, de fato, ele reduziu. Mas será que se a gente estabelece acordos na casa, a gente não consegue ter esse tempinho? Por que eu estou falando isso, né? Hoje a gente consegue ter famílias que dizem assim: olha, o jantar ou o almoço vai ser um período nosso. Sim. Então, no jantar, no almoço, não sei, vamos escolher, mas a gente vai, de fato, saborear a comida, de fato, conversar, de fato, não ter nenhum distrator naquele momento, então não tem celular, não tem nada. Vamos tentar sentar e conversar. Eu atendi um casal que ele optou por essa realidade. Não, então nós vamos tentar. Primeira semana foi um inferno. Todo mundo sentado de bico na mesa, sem ninguém, numa obrigação. Ninguém falava absolutamente nada. Na segunda semana, alguém contou algo, porque a gente combinou que não seriam os pais que puxariam o assunto. Uhum. Eles deixar para os filhos trazerem o contexto, né? Eles seriam ouvintes. Eu falei, vocês vão exercitar uma coisa que é muito difícil, que é de ouvir. Mesmo que seja, me passa o prato de salada. Não importa, vocês vão ouvir. E na primeira semana o inferno, na segunda semana alguém puxou um assunto, na terceira semana outro trouxe um assunto e assim foi. E aquilo praticamente se tornou um hábito. Ter esse tempo. Eu entendo que a gente não consegue estar o tempo todo dia almoçando juntos, jantando juntos. Isso tem sido quase que uma raridade. Um produto raro, como eu penso. Mas será que em alguns momentos a gente não consegue estabelecer um período só para gente, só para a família, né? Só para, não precisa, não dá para ser todo dia, mas que seja, né? Que comece aos seja, pouquinhos, né? Uma vez por semana, né? Às vezes a gente combina, né? Os pais, eu oriento alguns pais, né? Vamos fazer uma sessão de cinema, né? Um momento ali junto, depois do filme, o que cada um gostou do filme, o que achou. Ou às vezes senta no chão, faz uma sessão de jogos, qualquer coisa para ter um momento em família, né? É claro que dentro dessa rotina a gente não consegue às vezes todos os dias, mas é um exercício, né? Um exercício. Não adianta, né? No primeiro dia nunca vai ser bom. Não. Então, né? O primeiro dia não deu certo, vou sair daqui agora. Sim, chega. Que é o mal da ansiedade. Da mal da ansiedade. Um dia não deu, eu não vou não faço mais. Nem o segundo, né? E não é assim. A gente tem que persistir, né? A gente fala, ninguém aprende nada num dia só, treinado, né? A gente precisa treinar várias vezes para que aquilo flua bem, para que aquilo flua de uma maneira natural e que aproxime as relações, né? Para que os pais consigam aí ir identificando, né? Se o filho tá bem, não tá bem, até para os filhos também identificarem, porque às vezes os filhos também não olham para os pais. Não, né? exatamente. Atenção, é verdade, mãe. Eu vou ter que ser honesta. Às vezes nós não somos olhadas, não somos ouvidas. Isso mesmo, né? Muitos pacientes falam assim, às vezes minha mãe tá falando comigo e eu só estou assim, tá,
Ah, Ah. tá, daqui a pouco. É. E aí, assim, depois eu falei, e aí, você já fez aqui? O quê? Não, você não falou isso, né? Então, também é exercitar esse olhar, né, de ambas as partes, né? Porque também tem momentos que os pais não estão bem, né, para acolher os filhos, né? Então, é uma troca, né? E, né, Claro. dentro desses momentos de família que a gente vai treinando, né? É que tudo é um treino. Gente, mas é Nada é exatamente. aprendido. Aliás, a gente não nasceu sabendo. Não Não. nasceu sabendo ser mãe, não É, nasceu porque sabendo vem ser essa, filho. essa história romântica de que, ai, nasceu, aprendi, nasceu meu filho, aprendi a ser mãe. Não, Não. não, 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 não. Nasce um filho, nasce uma mãe. Não. Sim. Nasce um E monte de coisa. Depois sim, ter medo, desespero, angústia, nasce tanta tanta coisa agora. A coisa mãe junto com a não, mãe. não nasce. Nasceu o Né? filho, não Nasce nasce a o mãe. filho. A mãe e o pai vão Vão aprendendo. aprendendo E o com filho o também tempo. E o aprende a ser filho vai filho. aprendendo a ser filho. É Né? tudo. E mais ainda, né? Eu brinco que a gente aprende, de fato, né? A entender os nossos pais quando a gente se torna pais, né? Exatamente. Porque às vezes a gente acha, né, como adolescente, né, uma implicância e não é uma implicância, né? Às vezes é um cuidado, né? É um mostrar que eu estou ali, né? Eu me importo com você, por isso que eu faço essas exigências todas, né? Mas assim, saber o como fazer, né? Para não cair naquilo de eu não escutar, de eu não compreender, né? Então tem que ter esse jogo de cintura. E olha, isso você vê, né? Isso a gente tem desde o início, desde a gravidez. Quando a gente pensa qual é essa relação mãe-bebê que a gente acaba estabelecendo durante a gestação, o conversar com o bebê, ele escuta. O bebê escuta, ele já tem o sentido da audição estruturado a partir da 14ª semana, mais ou menos, da Sim, gestação, já tem, e mais, ele escuta muito mais a voz da mãe, porque a voz da mãe é para dentro, né? Então, ele sim, vai escutar o batimento cardíaco mais acelerado ou menos acelerado, essas coisas já vão sendo trazidas, esses sentimentos já podem ser trazidos, o conversar, o tocar, o agradar, tudo isso é um caminho que já vai mostrando o que, que são sentimentos. Quando a criança nasce, a ideia de, ai, não pega no colo, senão vai ficar mimado, bitado. Não, pega no colo sim, criar vínculo, cria né? vínculo, agrada, toca, fica próximo, é tão gostoso. Há uma segurança de ambas as partes, não é? Não deixa sozinho, deixa dormir sozinho no berço, vai dormir, logo, logo ele dorme, vai dormir de cansaço, não vai ser um estresse tão grande que ele vai dormir mesmo. Então, assim, são pequenas coisas, são pequenos vínculos, não é? Que você já vai criando com o bebê durante a própria gestação, assim que ele nasce. E isso sendo levado a longo prazo, então, a hora que a criança tem uma birra, você poder. Sim, eu entendo. Isso chama-se raiva. Você está com raiva, só que eu Isso. não posso resolver isso aqui para você. Você vai ter a raiva. Vamos tentar entender o porquê. Você está se sentindo o quê? Triste? Vamos entender por tristeza, vamos dar nomes aos sentimentos, explicar como eles são, porque você vai já criando as bases, a estrutura para que esse adolescente consiga Sim. falar com você posteriormente. Sim, e o importante, né? Às vezes não querer no momento da raiva, né? Exato. Conversar, ou no momento da birra, né? Acolhe, né? Acolhe Depois, quando a criança estiver mais calma, ou o adolescente, aí a gente pode conversar, e né? explicar, Explicar e né? mostrar sobre esses sentimentos, porque muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar, a gente quer resolver logo, né? E muitas vezes não é resolver logo, né? É deixar a criança também, né? Que a gente fala assim, a gente precisa ensinar nossos filhos também a se acalmar, a autorregular em segurança, claro, Exato. né? Ali acolhendo e vendo o que, que eles vão de fato, né, depois trazer, né, e entender, né? Teve um dia que meu filho escreveu assim, mãe, que assim, ele colocou, mãe, você briga muito comigo,
Mas eu entendo que você quer o meu melhor, né? Ai, Que você quer o bonitinha. meu bem, né? No momento que eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu brigo muito com ele, Ah, mas né? assim, ó. E aí a gente fica assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, né? Não posso mais brigar, mas não, né? Vai Vai brigar sim, né? quando for Nós temos necessário. que Opa! colocar os limites, nós temos que ensiná-los a lidar com a frustração, né? Que é algo importantíssimo, né? Porque se a gente não souber lidar com as frustrações e entender o que as frustrações causam, né? Dentro da gente, a gente deprime, a gente fica ansioso, né? Então, entender, né, o que de fato faz com que a gente tenha aquele sentimento é a chave para Ó, tudo, é a né? chave mesmo. Até para um assunto mais sensível que você está falando, eu estou lembrando desse tema. Até para a gente pensar, gente, no seguinte. Bom, é, quando a gente consegue entender o que está acontecendo e a gente percebe que aquilo está fora da nossa alçada, que a gente não consegue cuidar daquilo, buscar ajuda é fundamental. E eu estou dizendo isso porque às vezes a depressão ela causa um sentimento de mágoa, um sofrimento tão grande dentro do indivíduo que uma das ações, e isso é muito bom a gente trazer aqui, é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque muitas vezes os pais não percebem que é a automutilação. E a Sim. automutilação, ela é uma forma de mostrar para as pessoas o quanto esse sofrimento está ali, Sim, né? De que né? forma isso está acontecendo? A automutilação ela vai ser sempre decorrente de um processo muito grande, né? De uma depressão muito avançada. É um pedido de socorro, né? Sim, né? Muitas vezes, né, eles relatam que é, eles querem tirar aquela dor, né? Então eles querem sentir uma dor maior para não sentir aquela dor, né? Então já é uma depressão, né, mais profunda, no sentido de que eu, né, preciso sentir outra dor para Outra dor. me aliviar dessa dor, né? E muitas vezes começa, né, com beliscos, né? Não necessariamente a automutilação seja o se cortar, né? Então muitas vezes Morder. se morde, comer os dedos, né? Que a gente às vezes vê que o dedo tá todo comido, arrancar cabelos, né? Às vezes ficar se arranhando, né? Até mesmo chegar a se cortar, né? E muitas vezes, né? Observar também a vestimenta, né? Às vezes tá um calor e nosso filho tá ali agasalhado, de calça, de blusa, né? Por quê? Né? Então também e tentando conversar e entender para investigar, né? Mudou o comportamento, tá mais tristinho, agora tá saindo todo agasalhado, cheio Mais de isolado no roupa, mais quarto. isolado no quarto, né? Não saindo nem para fazer as refeições, né? É um alerta e há uma necessidade de ir fazer o tratamento, né? Psicológico, psiquiátrico, o quanto antes, O quanto antes. né? E entender que não há necessidade do filho querer ir, né? Porque muitas vezes o adolescente não quer fazer terapia, não quer ir no psiquiatra, né? Tem vergonha disso, né? O que vão falar de mim? Vão falar que eu sou louco, né? Mas precisa, né? Muitas vezes os pais falam, ah, mas ele não quer ir, então acho que eu vou respeitar o momento. Quando a gente está Não. doente, a gente tem que pensar, não, né? Não tem como respeitar o momento porque ele está doente, né? Ele precisa de tratamento, né? É diferente de outras circunstâncias, né? Ah, já tá passando, já fez o tratamento e agora já tá se sentindo mais tranquilo, não quer mais ir. Ah, Ok. ok, a gente vai observando, vai espaçando com o tempo para ter, né, ver essa evolução de fato, né? Nunca a gente dá alta e nunca mais vê, De jeito né? Então, nenhum. de repente, ia toda semana E dali a e aí não pouco, vai nunca mais. Não, né? Tem uma uma continuidade. Então, a gente continuidade. começa a ir a cada 15 dias, depois, né, a cada um mês, e a gente vai observando essa evolução,
né? E se de fato, né, não vão acontecer outros episódios durante esse período. Exatamente. Porque, gente, isso é uma coisa muito importante da gente. Muitas vezes os pais não percebem, não é, o que está acontecendo. Muitas vezes os pais não percebem a automutilação, porque ela Sim. fica tão escondida, fica escondida né, de várias Sim. formas, seja na blusa, seja em riscos de Caneta. caneta, né, que vão ficando ali escondidos e ninguém vai percebendo aquilo, mas os sinais, a gente não precisa esperar Esses estes sinais, sinais. né? Às vezes a mudança do comportamento e da forma de vestir, gente, também calma, não é porque, né, a gente está falando num caso extremo, mas Sim. ah, não, agora minha filha está de capuz, pronto, é isso. Não, Não, não é assim, não é, né? não é um fato isolado, né? Não, é quando a gente consegue perceber essas mudanças comportamentais cada vez mais evidentes, mais recorrentes, e aí é bom a gente. Incrível, né, Silvia? Você pode perguntar: o que está acontecendo? Você tá fazendo? Por que você está assim? Por que você está com. Ah, eu gosto de passar caneta. Sim. Né? Por que você está cheio de blusa? Eu gosto de usar blusa. Eu tenho frio. Mas 40 graus, mas eu tenho frio. Sim. Não, não adianta você querer que ele vá contar para você o que ele está fazendo, mesmo porque aquilo é tão pessoal. E tão, é um misto, né, de solução e vergonha tão grande. Sim, né? Muitos se sentem envergonhados. Exato. Né? Até mesmo na terapia leva um tempo para conseguir dizer e falar sobre isso. Exatamente. Né? Não é um processo, né, fácil, né? Muitos pais às vezes levam e já quer saber quando ele vai que resolver. vai ter resolvido, né? Cada indivíduo é um, né? E cada tratamento é um, né? Não tem uma, né, receita pronta, Não tem. né? Ah, então tem depressão, eu vou fazer isso que já passou. Mesma questão, né, psiquiátrica, medicamentosa, muitas vezes não é o primeiro medicamento que vai acertar. Gente, aquilo é tão. Sim. Tem eu sempre costumo dizer que para você chegar nesse estágio foi um processo. Sim. Para você sair vai ter que ser outro. Sim. Não adianta, ninguém acorda e dizendo hoje eu vou me automutilar, hoje eu vou estar Sim. deprimido, hoje eu vou. Não existe isso. Isso vem num processo, ele vem num crescente. E da mesma forma que vem nesse crescente, também vai ter que mudar nesse crescente, nesse caminhar. Sim, né? Nessa construção, né? De quem eu sou, né? De quem eu era, né? E de quem eu estou me tornando, né? Porque o adolescente, ele tá nessa fase, né? Também, às vezes, muito de transição. Exato. Não é porque tá grande, né? Tem as questões sociais também que envolvem muito isso, né? Então, eu quero me incluir naquele grupo, eu quero ser igual a fulana de tal, eu quero ter as mesmas coisas que aquele tem, né? Então, é um processo, né? De que muitas vezes vai na onda ali, na imitação, mas a gente tem que entender e separar, né? Mas será que realmente eu gosto de fazer isso? Né? Que às vezes é uma o adolescente... escolha minha, né? É uma escolha minha, porque é muito difícil pensar. É uma escolha minha isso aqui? Né? Eu tô fazendo isso porque eu gosto porque mesmo, eu gosto? eu tô fazendo isso porque todo mundo tá fazendo. O quanto isso me agride, eu continuo fazendo, e aí, Isso é um caminho muito grande para o processo depressivo, né? Sim, né? E o quanto que isso também vai impactar em outros comportamentos, né, autodestrutivos, né? Como o uso de drogas, álcool, né? Que na adolescência eles já começam a ter acesso. Exato. Né? Então, o quanto que é importante trabalhar todas essas questões e ter o tratamento certo. Adequado. Né? Por que é tão difícil o diagnóstico da depressão? E mais, que eu acho que é... Por que as pessoas têm tanto preconceito com o medicamento? Muitas vezes, né, o que a gente observa dos pais, que eles acabam achando que isso vai viciar,
né, o uso do medicamento. Ah, então ele vai Isso. ficar viciado naquele medicamento, vai ficar dependente, né? Muito pelo contrário, né? Quando é necessário, né, não causa uma dependência, né? E é um tratamento e o médico vai saber o como introduzir e o como retirar o medicamento, né? Que não necessariamente vai ser algo para a vida toda. Né? E a dificuldade de identificação é essa, né? Pelas mudanças hormonais, pela questão mesmo, né? Da maturidade. Ora quero ser criança, ora quero ser adolescente, ora quero Exato. ser adulto, né? Então é uma, né? Já é uma desregulação essa fase da adolescência. Né? E aí quando a gente pensa, né, em transtornos, né, psiquiátricos, a Nossa, gente fica, né, não, vamos separar o que é cada coisa. cada coisa na sua caixinha. Mas quando a gente percebe qualquer alteração muito grande do comportamento, é sempre um alerta, né? Independente se teve tristeza, se não teve, o que de fato aconteceu, mudou muito o comportamento, é importante investigar. E você sabe, e é bem isso, né? Qual é a visão social do remédio? Então, esse processo de comparação que os pais acabam fazendo, mas por que que o meu tem que tomar medicamento? Será que esse medicamento, será que é necessário mesmo? Será que eu preciso? Gente, o medicamento, ele é um caminho para a gente até conseguir acessar os Sim. sentimentos do adolescente e a gente poder fazer com que ele nos traga, eles nos falem o que está acontecendo. Porque às vezes o medicamento ele funciona como um desbloqueador daquilo. E que eu sempre oriento os pais, né? Transtornos, né, como a depressão, muda a química do cérebro. Exato. Né? Então a gente precisa entrar com medicamento para equilibrar essa química De novo. que não está funcionando, né? Então é um processo, né, que não é só comportamental, né? Não, É neurológico, e neurológico. precisa desse medicamento para equilibrar, né, esse cérebro, né? Para que né, o adolescente ou a criança consiga realmente se abrir, conseguir entender melhor os sentimentos, porque às vezes é tantos pensamentos, né, confusos na cabeça, tantos sentimentos que eles não conseguem, né, nem parar para perceber e separar cada um deles, né? E é aquilo que a gente falou do diabetes, né? Se é uma doença, né, e essa doença precisa ser tratada com medicamento, não adianta só fazer uma dieta, né, igual, eu estou com diabetes, não adianta só eu tirar o açúcar, né, a parte química não está mais funcionando, né, então eu preciso repor essa parte química, né. E assim a gente vê o quanto as redes sociais influenciam profundamente nos processos depressivos, né? Sim. E o quanto essas redes sociais elas fazem com que haja a visão do indivíduo ideal, né? A visão do adolescente Sim. ideal. E o corpo do adolescente é o cartão de visitas, né? Sim, É né? sempre. É o cartão de visitas. Então, quando você vê essa necessidade de uma boa aparência, de uma exposição, você Sim. ter tudo ali tranquilo, cabelo perfeito, carro perfeito, casa perfeita, vida perfeita, tudo perfeito. Tudo perfeito. Nossa, todo mundo tem tudo perfeito, só eu que não. não. Esse é um motivo também, Sim, né? né? Que leva, é o veneno, né? Aliás. Sim, a gente observa, né, que eles sempre relatam a questão, né, não, porque eu vi na internet. Eu vi na internet a coisa que eu mais escuto. Eu vi no TikTok e aquilo, nossa, mas, né, e não pensa que aquilo é só um recorte. Aquilo não é a vida inteira da pessoa, né? Não quer dizer que ela não tenha frustração. Até tá tendo, né, aqueles stories, né, ou coisas no Instagram de colocar, né, como não posso ser feliz em 2025. Gente, como? Né? Eu vou te dar um monte de motivos para você não ser feliz em 2025. Pode procurar o meu Instagram que você vai ver. Eu vou dar uma lista de então coisas. mostra assim, de que, né, nossa, mas eu tenho que ser feliz, né? Mas dentro da felicidade existem momentos Exato.
ruins também, É né? E que a claro. felicidade não é algo estável, Não né? mesmo. Como que às vezes o adolescente imagina, né? Então, nossa, aquela vida daquela pessoa é perfeita, Maravilhosa. é maravilhosa. Eu Não, quero ser mesmo na igual. clínica, né, Silvia? Você nunca passou por isso, assim, de Sim. alguém falar pra você, ai, você não tem problema. Claro que eu tenho, Claro tem que um eu monte. Não, outro dia Não me eu tive parece um que você feedback, tenha problemas, mas eu tenho. Quero falar pra vocês, eu tenho. né? Todos nós temos Todo problemas, mundo tem. né? Não tem como, né, não ter problemas, né? A vida é difícil para Pra todos, todos. né? Mas é claro que quando a gente fala, né, dos transtornos, a gente trabalha esse diferente, É né? claro. Não podemos falar para um depressivo, todo mundo tem problema. Não, porque senão ele vai. Não, atenção, esse é o nosso caso aqui. É, Não estamos mas falando da para o vida depressivo. perfeita, Da vida né? perfeita, isso Não existe existe. né, Claro. vida perfeita. Todos nós temos as nossas Sem dificuldades. dúvida, Né? sem dúvida. Tem as partes. É que geralmente a gente quer apresentar para o outro o nosso lado melhor, Exatamente. né? Que faz parte de todo mundo, todo né? mundo. Todo mundo quer mostrar o seu melhor. Eu sempre digo que quando eu penso sobre isso, eu penso sobre um diário. Quem escreve um diário, se fala bem de si. Porque aquilo vai ficar para a posteridade, né? Sim. Então, você criou um diário, você escreve o seu dia a dia, você pode escrever sobre aquilo que aconteceu, que o outro fez para você, mas você normalmente você não escreve o que tem, não escreve o seu pior. Sim. Você coloca ali o seu Sim, coloca o seu melhor, melhor né? no E diário, que é o que ainda você quer que fique para a fique pra posteridade. Sim, que se Né? alguém pegar e ler, Exato. vai ler só coisas boas Coisas sobre você. boas, exato. Mas que não é porque tem coisas boas que não vai ter coisas ruins, né? Exatamente. A gente é feito de coisas boas e ruins, né? E tem que valorizar isso, né? Exato. Porque se eu fico, né, como um adolescente, às vezes vai ver e deprime por ver as coisas e achar que a vida dele não está tão perfeita quanto deveria, né? Ele precisa pensar que é assim mesmo. Ninguém tem aquela vida perfeita, né? Não tem mesmo, mas não tem mesmo. É assim, é uma pena, mas assim, nós estamos estourando o nosso tempo, mas eu não vou deixar de fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é muito importante. Será que a escola está preparada para ver o adolescente em depressão? Você acha que a escola tem hoje o preparo para ver, entender e cuidar, acolher o aluno com depressão? Olha, gostaria muito que tivesse, Pois né? Mas geralmente a escola não está tão bem preparada, não, né? A gente não pode generalizar, porque Claro. às vezes tem alguns profissionais Que que estão conseguem. mais atentos, né? E fazem um trabalho diferenciado, mas no geral é muito difícil, né? Porque os alunos viraram números, Exato. né? Então, geralmente as escolas não lidam, né, com alunos, né? Às vezes lidam com números. E é engraçado que a escola é o espaço em que os grandes eventos com os adolescentes acontecem. Sejam Sim. bons, sejam ruins. Mas a escola é o termômetro, não é? É o termômetro. E é até uma ironia, né? Sim. Você pensar que a escola é o termômetro e não tá e ali ela não consegue estar ali. observando essas questões, né? Então, muitas vezes é importantíssimo continuar trabalhando, né, as emoções, né, independente a idade, né, porque a gente vê muito na educação infantil, às vezes até no Fundi 1, passou para o Fundi 2, né, vira uma chave Exatamente. que, não, agora eles estão grandes, agora já aprenderam tudo, já sabem como lidar com as situações, e não é nada disso. Nada disso, não sabe. Né? E a gente vê o quanto que seria importante essa continuidade, mas sem expor, né? Porque às vezes quando tem, também muitos reclamam que há uma exposição, né? Não é um trabalho para observação e orientação. Às vezes fica uma exposição que eles não gostam, Exato. né? Porque eles também não querem falar sobre as dificuldades, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante, porque assim eles percebem que todos têm as dificuldades. Seria maravilhoso, não seria? Né? E que seria um trabalho importantíssimo e que as escolas poderiam, né, continuar isso,
né? E alertar, às vezes, os pais, né? Diante de observações de mudança de comportamento, né? Muitos pais falam assim, nossa, mas estava lá, E estudando lá e ninguém me falou ninguém falou nada. nada. E aí eu fui lá e me falaram, não, porque tá assim, essa. Mas não podia ter me chamado, que desde o começo do ano ele estava assim. Exato. Precisou eu ir perguntar, O que estava né, acontecendo. o que estava acontecendo, né? Então a gente fala assim, tem escolas e escolas, né? Exato. Algumas se atentam a mínimos detalhes, né, também, e que acabam atrapalhando. Muito mais do que ajudando. Vamos ser honestos aqui, porque é isso sim, mesmo que acontece, né? né? E às vezes, né, outras não olham detalhes nenhum, né? Então a gente precisa ter esse meio termo, né? Principalmente para o adolescente que está ainda em formação, né? E finalizando a formação do caráter. Exatamente. Né? E que, né, a gente fala, né, pensando em saúde mental, se a gente desenvolve, né, transtornos mentais na infância ou na adolescência, as chances disso perdurar Na pro vida resto da adulta, vida, né, na vida adulta, é gigantesco, sem dúvida. né? Então a gente precisa estar alerta, né, porque é prevenir, né? Porque depois que a gente faz trabalhando na saúde mental, remediar. Remediar, Né? remediar, é isso Só mesmo. remediamos, não prevenimos. Exato, Né? exato. A prevenção está em casa e nas escolas. Exatamente. Né? Porque quando chega, já chega. chega. Quando chega, já chega. Né? Também deveria ter, né? Acho que todos, né, deveriam, desde pequenos, né, fazer um tratamento. Né? Que, vamos dizer, não seria um tratamento, seria um autoconhecimento. Uma prevenção, vamos, né, prevenir. Então vamos aprender, né? Sim, com aprender a gente. a se conhecer, lidar com as emoções, né? Mas muitas vezes é aquilo, né? Vai realmente quando precisa, quando né? precisa. Ai, Silvia, que pena. Olha quantas coisas a gente tinha para falar. Gente, Sim. Esse papo foi uma delícia, foi muito bom. Silvia, você tem uma dica para os pais? Que você gostaria de dar uma dica para eles sobre como compreender ou identificar um processo depressivo? Olha, a dica é se aproximar cada vez mais dos filhos, né? Com empatia e às vezes mais ainda, que a gente fala compaixão, né? Porque a empatia a gente às vezes ainda sofre junto, né? A compaixão a gente entende e tenta buscar soluções, né? Que sofrer junto faz parte, né, da vida de pais, mas a gente também, né, como parte racional da relação, né, o adulto, né, precisamos, né, alinhar isso e tentar buscar soluções, né? Então tentar buscar quanto mais proximidade, né, dos nossos filhos, quanto mais acolhimento, compreensão, né, do choro, da birra, da mudança de comportamento, né? Não é ser amigo e passar a mão na cabeça, mas é mostrar para o filho que a gente sempre está ali e que eles podem contar o que eles quiserem, né? O que eles quiserem. Então, uma dica é sempre ouvir primeiro tudo e pensar, respirar, porque às vezes no momento a gente não vai ter condições de responder tudo, né? E alinhando isso que a gente vai devolver e o como devolver. Exato. Né? Porque sem julgamento, né? Acho que é o primeiro caminho, você ouvir sem julgamento para responder. E se você não tem a resposta naquele momento, seja honesta. Olha, me dá um tempinho para eu... Porque essa mesma mão que acolhe é essa mão que diz, me dá um tempinho para eu pensar. É a mesma mão que acolhe aquela que pede um tempinho para conversar. Eu acho que gostei disso. Sim, mas é isso mesmo, né? A gente fala, precisa também nos entender que a gente não vai ter respostas para tudo, né? Nem quando a gente estuda. Quem dirá quando não tem todo esse conhecimento, né? Repertório, verdade. Então a gente fala, precisa saber ouvir. E se não sabe responder, ser sincero, né? Olha, ainda não sei te responder isso. Eu posso pensar um pouquinho, né? E se entender também, né? Momento de briga, de discussão, de alteração de sentimentos não é o momento, né, de falar algo para o filho.
né? Vamos lá, depois a gente senta e conversa, Muito né? melhor dar esse tempo. Silvia, onde é o seu Instagram para as pessoas falarem com você, mandarem mensagens, onde elas te encontram? Ah, você não lembra do Instagram? Tá Peraí, tudo certo, posso tá checar? tudo certo, a gente tá acostumado aqui. Enquanto a Silvia busca o Instagram dela, vamos lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu achei esse conteúdo, olha, muito legal, muito didático, muito bem explicado, para que a gente possa repensar, entender o que é essa depressão, como ouvir os filhos. Olha, foi um papo completo. Foi um Ah, papo completo. A gente falou de todos os momentos, eu adorei. Eu tô no também. Instagram também. Arroba Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Pode ir lá, vai me buscar. Quer tirar alguma dúvida? Manda para mim. Gostou? Não gostou? Fala. Coloca aqui, põe nos comentários para eu saber se eu continuo nessa linha, se eu não continuo nessa linha. Me dá uma sugestão. Olha, adorei, gostaria de ouvir tal coisa. Manda para mim. Eu vou fazer o possível para responder e com muito prazer. Voltando, qual é o seu Instagram? Ah, é arroba psicóloga Silvia CP, não, C.P.Lopes. Vamos lá. Arroba psicóloga Silvia Ponto P. C.P.Lopes. Lopes. É isso. Mande mensagem. Silvia, foi um prazer. Prazer foi Muito meu. obrigada. Obrigada a Foi uma você. delícia o nosso papo. Só posso agradecer. Adorei. Gente, até o próximo Preocupações de Mãe, toda semana no ar, só com informação bacana, com gente especializada, porque, claro, mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Até mais.